Então, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos ao 43º episódio do podcast das Conversas Pedagógicas. Quem já me conhece sabe, eu sou a Vanessa Vilela, sou educadora de infância, sou cofundadora da Childary, que é a ferramenta digital que nos proporciona este momento aqui, e que é, acima de tudo, uma ferramenta digital para ajudar educadores e profissionais em educação de infância, nomeadamente naquilo que é hoje o nosso tema de conversa, a documentação pedagógica. Como sabem, este é um espaço onde semanalmente converso com profissionais e especialistas nas mais variadas vertentes de educação de infância, mas que não é gravado e é aqui online, especificamente porque um dos grandes objetivos que nós temos com este podcast é que os educadores que nos escutam possam também eles colocar as suas inquietações, as suas perguntas, e portanto convido-vos a todos que estão aí desse lado a deixarem-nos as vossas experiências, as perguntas também aqui para a Ana, e eu vou tentar o máximo que consigo sempre mediar aquilo que foi o guião, como vocês já sabem, que mais ou menos eu combino e que já combinei um pouco com a Ana, mas muito com aquilo que vocês têm para nos perguntar, está bem? Que são muito importantes as vossas perguntas e as vossas experiências. Então, vamos lá entrar aqui no nosso tema de hoje. Desde que eu comecei a dinamizar formação com a APEI em 2017, cruzei-me com milhares de educadores e tenho-me apercebido que a documentação pedagógica é um dos assuntos com maior dificuldade para nós profissionais. Ora porque confundimos, ora porque não temos tempo, ora porque não sabemos o que fazer ou como fazer. E por isso, houve dada altura, eu conheci a Ana Cerqueira Azevedo, que está aqui hoje, aprendi imenso ao escutá-la e depois a lê-la, e acredito mesmo que não há ninguém melhor para nos esclarecer aqui muitas das nossas questões e dúvidas que nós temos sobre a documentação pedagógica, com a Ana Cerqueira Azevedo, que é uma apaixonada pela documentação pedagógica. Eu, como tive a oportunidade de mencionar no meu Facebook pessoal, a Ana Cerqueira Azevedo, eu tenho um carinho muito especial pela Ana, porque a Ana é uma daquelas mestres da educação de infância que todos nós, alguns na nossa carreira profissional, vamos ouvir falar. E quando eu a conheci e lhe mostrei a plataforma, sempre a medo, não é? Ao início, e encontrei na Ana uma resposta muito positiva, muito construtiva à nossa plataforma. A Ana foi uma das pessoas que mais nos ajudou na adaptação da plataforma à realidade portuguesa, e tanto nas sugestões de melhoria da plataforma, mas também naquele apoio que nós precisávamos de motivação, porque há 4 anos atrás não se falava em tecnologia para a educação de infância, e isto era tudo ora entusiasmante, mas ora assustador, e a Ana foi mesmo aqui um grande empurrão para nós. Por isso gostaria, em nome de toda a equipa de Childary, agradecer à Ana publicamente por todo o apoio e motivação que nos deu, porque tudo o que nos disse, até o que estava errado, ela disse-nos com uma sabedoria e um sorriso tão grande que foram mesmo muito bons. Portanto, Ana, muito obrigada. Obrigada eu, Vanessa, e muito obrigada sobretudo por me permitir ter este momento para partilhar com os meus colegas aqui, com os educadores de infância, colegas de profissão, aquele que tem sido realmente uma grande paixão enquanto profissional, que é a documentação pedagógica. Eu não sei responder a tudo, porque este é um processo complexo que tem que ser contextualizado, tem que ser compreendido na realidade de cada profissional e que, sobretudo, permite que vamos construindo este caminho a partir também daquilo que é o legado que outros nos deixaram. Aprendi muito com Malaguzzi e com Reggio Emilia sobre o que é a documentação pedagógica, e tenho vindo a aprender com os colegas no terreno como é que nós podemos fazer melhor a documentação pedagógica na nossa realidade, no nosso contexto. Mas antes de entrarmos na documentação pedagógica, quem é a Ana Cerqueira Azevedo? Vamos conhecer um bocadinho. Eu sou uma educadora de infância, já com bastantes anos de experiência. Terminei em 86, tirei o curso em Viana do Castelo, na Escola Normal de Viana do Castelo. Depois, em 90, fiz o curso de especialização que me deu a equivalência à licenciatura, porque na altura o nosso curso não tinha essa equivalência.
na Universidade do Minho, e foi aí que tive o privilégio de integrar o projeto Infância, que era coordenado pela professora Júlia Formosinho e que veio trazer uma grande revolução à educação de infância no nosso país e que me permitiu realmente fazer muitas aprendizagens que determinaram a minha vida profissional também. Depois integrei a Associação Criança como sócia fundadora em 96 e passei a fazer formação em contexto e por isso eu conheci tantas colegas e aprendi tanto com as nossas colegas e com essas colegas a compreender melhor a realidade e como é que nós podíamos tornar possível a documentação pedagógica com grupos de 25 crianças ou na nossa realidade, no nosso contexto, com as condições que temos, porque se nós dissermos que não somos capazes, nunca fazemos nada. Então temos que acreditar que somos capazes e de fazer o melhor que podemos nas circunstâncias que nós temos. O que as crianças não podem é ficar à espera que encontremos as condições ideais. Depois, em 2014, voltei para o terreno, voltei para a educação de infância, a trabalhar diretamente com as crianças. Foi uma aprendizagem extraordinária depois de tantos anos fora do contexto, que me permitiram também compreender melhor a realidade que se vive, embora eu estivesse sempre na companhia das educadoras, porque eu fazia formação em contexto e isso é aprender em companhia, mas eu tinha agora um grupo de crianças e de famílias a quem eu tinha que responder e que me exigiu uma compreensão ainda maior do que era a realidade da educação de infância, e, neste caso a educação pré-escolar. Ana, em termos de formação em contexto, a Ana ia para as salas de educadoras e estava em contexto com elas, a pôr em prática. Sim, eu apoiava a formação em contexto, apoia o desenvolvimento dos profissionais no contexto de trabalho onde eles se encontram, no local de trabalho. E durante esse tempo também eu estive ligada à formação inicial das educadoras de infância, acompanhava a prática pedagógica das educadoras que faziam a licenciatura na Universidade do Minho. Também aprendi muito com a forma como nós, educadores, fazemos a imersão na profissão e quando fazemos em companhia de profissionais que falam a mesma linguagem, aprendi sobre os obstáculos que elas têm que ultrapassar enquanto iniciam a sua profissão, da forma como refletem e como apreendem a realidade e se projetam em termos de futuro. Portanto, tive muitas oportunidades para aprender. E em 99 fui fazer aquela formação em Reggio Emília que me despertou esta curiosidade, esta vontade de aprender ainda mais e de também partilhar aquilo que foi o meu entendimento e que tem vindo a ser o meu entendimento do que é documentação pedagógica com as colegas com quem fui trabalhando, as colegas e os colegas. Depois, também nesse âmbito, tive também o privilégio de trabalhar com Pen Green, que tem também uma forma muito própria de fazer documentação pedagógica e que também me ajudou a compreender ainda mais do que é que estamos a falar. Isso foi antes ou depois do seu mestrado? Daquela tese de mestrado de 2009? Foi durante, porque o meu mestrado eu interrompi, aqueles dados não referem-se a um tempo anterior àquele que foi que eu apresentei a tese. Entretanto, eu tive outras questões pessoais que me levaram a interromper. Mas foi durante esse período que eu fui
fui estudando e aprendendo e depois... De onde é que vem essa paixão pela documentação pedagógica? Foi porque achou que sabia pouco e queria aprofundar conhecimento? Foi porque viu que havia muitas dificuldades nos seus pares profissionais? De onde é que vem esta paixão pela documentação pedagógica? Em primeiro lugar, vem de mim, porque uma dos grandes dilemas que eu tinha era o pouco que eu sabia sobre sobre a avaliação. E na altura, o que eu sabia é que aquelas fichas que eram usadas me causavam dano na interpretação que elas tinham sobre o que era a educação de infância e o papel de um educador de infância. E isso era muito partilhado com outras colegas também. Havia umas fichas do adquirido, não adquirido, em aquisição. Eu lembro-me perfeitamente de uma ficha que perguntava assim, tem noção de luminosidade? E então era adquirido, não adquirido em aquisição. E outros exemplos que não serviam. Quando eu estava a fazer o curso superior de estudos especializados, eu aprendi a trabalhar com o COR. E nessa altura eu percebi, como muitas outras colegas e como a professora Cristina Parente tão bem explica na tese dela, as dificuldades e os constrangimentos que um documento tão complexo na nossa realidade provoca. Também, então, foi muito importante para me ajudar a perceber melhor e a compreender melhor como é que eu podia usar uma avaliação alternativa, mas faltava-me essa questão de como é que eu documentava para fazer essa interpretação do que a criança estava a aprender. E também nessa altura de questionamento, e foi também muito importante para mim, e foi para as colegas com quem eu trabalhei na formação em contexto, a utilização das experiências-chave, porque elas são descritoras de experiências que as crianças realizam, se tiverem condições para as realizar, não é? Todas as crianças do mundo reconhecem pessoas em fotografias se alguém lhes der fotografias para elas reconhecerem. Então, também me ajudou a mudar a minha compreensão do que é a criança e do que é o nosso papel na educação da criança, de como é que nós criamos ou não oportunidades para as crianças aprenderem. As experiências-chave abriram muito essa oportunidade de repensar a imagem de criança e de profissional. E depois também fui estudar o Gardner, e fui estudar as competências-chave que o Gardner fala, porque eu conheci o Gardner quando estava em Régio, Emília. Eu, quando estive em Régio, ainda estava muito presente o Malaguzzi, ele tinha morrido há 5 anos, e ainda era muito presente a vida de Malaguzzi lá, não sei agora como é que está, com certeza, ou o Elo estava a fazer o doutoramento dele, e estava lá também o Brunner, e então estas pessoas todas que eu tive a sorte de conhecer, entre aspas, não é? De perceber melhor, porque no estar presente e ouvir estas pessoas também me ajudou a perceber que eu precisava de entender melhor como é que eles faziam, e eles faziam de forma muito diferente. A documentação pedagógica foi introduzida pelo Malaguzzi em Reggio Emília, e a forma como eles dão visibilidade ao cotidiano pedagógico. E já não é tanto aquela só preocupação com a avaliação, mas é a compreensão profunda de um cotidiano e do papel que nós exercemos nesse cotidiano, de tornar visível. Nós hoje todos falamos na visibilidade do cotidiano, na escuta da criança, naquela altura. Não, estamos a falar do século 90, será? Estava nos anos 90, sim. Alguém estava a falar do meu ruído. Miguel, estavas a falar do meu ruído quando eu começo a falar, mas eu tenho o microfone longe e tenho aqui o meu som mais baixo. Será a Ana que tem o som do computador muito alto? Veja lá. É só o Miguel que estava-me aqui a falar que está a ouvir muito ruído quando eu falo. Mas agora já não se está a ouvir, é só quando eu começo a falar. Eu já baixei aqui um bocadinho o meu. A Ana ouve-me bem, não ouve? Sim.
Sim. Eu estava-lhe a perguntar, isso foi nos anos 90, princípio dos anos 2000? Foi em 99, sim, que eu estive lá. E que vi como eu também, entretanto, também, tudo isto tem, falar da minha história, da minha jornada de aprendizagem, é sempre um pouco estranho, mas de facto tem que ver com aquilo que depois nós entendemos do que é a educação, do que é o nosso papel na educação. E, na verdade, eu também assisti ou visitei a exposição As 100 Linguagens de Malaguzzi, portanto, essa exposição é toda ela documentação pedagógica, não é? É documentação pedagógica que permite que essa exposição exista e que mostra as 100 linguagens da criança. E então, esse foi o marco que fez com que eu percebesse que se trouxéssemos para a nossa realidade, se ajudássemos os profissionais de educação de infância a perceber a importância que tem, quer para as crianças, quer para as famílias, quer para os próprios profissionais, para o seu desenvolvimento profissional, para a valorização desta profissão, o tornar visível o cotidiano pedagógico, também fazíamos falar a nossa profissão. Também dávamos voz a uma profissão que é tantas vezes ainda tão desvalorizada e que precisa deste reconhecimento, porque, na verdade, é uma profissão que faz a diferença na vida das crianças e das famílias. Aquilo que a Ana está a dizer é que, de alguma forma, o que documentamos e como documentamos vai impactar naquilo que a sociedade, de uma forma geral, pensa e reconhece a nossa profissão, não é? Aquilo que nós tornamos visível é aquilo que vai ajudar a que nos categorizem, entre aspas, não é? Porque o que não se vê não existe. Só se vê aquilo, o que existe, aquilo que se vê. Embora nós saibamos que ele existe, mas não existe. As interações não conseguem ser vistas por quem está de fora. Como é que nós as tornamos visíveis? Para que elas existam para quem está de fora. Nós tornámos-las visíveis quando as documentamos. Quando as documentamos, tornamos visível essa interação, que não tem visibilidade de outra forma. Muitas vezes os nossos colegas falam dos portfólios, mas eles são meras capas de trabalho das crianças, porque carecem dessa visibilidade das interações dos adultos com as crianças, das crianças entre si, das crianças com os materiais, que só são possíveis, só é possível essa visibilidade se ela for documentada. E a documentação... É isso que eu lhe ia perguntar agora. O que é então a documentação pedagógica? Em que consiste a documentação pedagógica de uma forma simplificada? Assim, de uma forma muito simples, a documentação pedagógica fala sempre da imagem e da escrita. Tem sempre em conciliação. Em Régio eles têm muito claro isso, da imagem fotográfica e da escrita. São dois fatores da imagem fotográfica e também da imagem em vídeo. Também podemos usar a documentação pedagógica como registro de documentação daquilo que são as interações das crianças através do vídeo, através das fotografias e da escrita do significado que nós atribuímos a essa experiência, porque a visibilidade depende sempre a documentação pedagógica é diferente da observação, embora implique a observação, porque ela implica sempre a interpretação. Não é uma mera descrição, ela implica a interpretação. É sempre a interpretação de quem observa aquele momento, quem o registra, sabendo nós que é sempre um fragmento de uma realidade. Nós não podemos ter a pretensão de documentar ou de observar tudo o que se passa. Nós documentamos fragmentos do cotidiano. E são esses fragmentos que nos devem permitir fazer a narrativa desse cotidiano e compreender, interpretar e compreender o que é que precisamos, para onde é que estamos a olhar, o que é que estamos a valorizar e o que é que não estamos a ver.
Oh, Ana, uma das perguntas que me colocam muitas vezes é, quando falamos disso, então, mas o que é que eu vou, sobre o que é que eu vou documentar? Como é que eu escolho? O dia é longo, não é? O grupo é extenso. Como é que eu escolho sobre o que é que eu vou documentar? Ou seja, sobre o que é que eu vou me dedicar ao processo de refletir para poder interpretar? Essa é realmente uma das grandes questões, porque a documentação implica sempre uma escolha. É sempre, sempre, sempre uma escolha. Como O o Peter Rinaldi diz, Moss, não é? Uma escolha entre muitas a escolhas. Rinaldi diz isso e o Peter Moss também diz isso muito bem. É sempre uma escolha entre outras escolhas. E mesmo aquilo que nós não escolhemos documentar também é uma escolha. Portanto, e a documentação tem esse, ao tornar visível, tem esse valor de me permitir refletir sobre o que é que eu estou a escolher. Todo o cotidiano, desde que a criança chega até que vai embora, cria situações que podem ser documentadas. Todas são importantes para documentar. Eu tenho que escolher. E tenho que escolher o que vou documentar e dedicar-me depois a perceber porque é que eu escolhi aquilo e o que é que eu ainda não escolhi, para onde é que eu estou sistematicamente a olhar e aquilo que os meus olhos não veem, porque me também dá informação. Obviamente que se eu gosto muito das artes, por exemplo, eu vou documentar muitas situações ligadas As àquilo que artes eu visuais, gosto, sim. porque os meus olhos vão olhar para lá. Naturalmente, se eu não gosto muito de alguma área, eu não vou olhar, ou se eu não domino tanto essa área, eu não vou olhar para lá, porque não vou interpretar do mesmo modo, não vou sentir a mesma segurança, e sem pensar nisso, eu não vou olhar tanto. Portanto, a documentação permite-me perceber o que é que eu não estou a ver, para eu também construir o meu percurso como profissional e se calhar aprender mais sobre aquilo, para poder olhar, porque eu vejo com as lentes que tenho. A interpretação que eu faço, aquilo que eu vejo, são as lentes que eu tenho. E a documentação permite-me isso, muito serenamente, sem criar juízos, porque não há escolhas certas nem escolhas erradas. Há as escolhas que eu tenho que fazer, sendo que eu tenho 25 crianças, sendo que eu tenho pouco tempo. A Ana estava a falar, enquanto a Ana fala, surge-me um turbilhão de perguntas para lhe fazer, acredito que a quem está a ouvir também, mas aqui uma das questões que me está a falar, eu consigo imaginar em pré-escolar que quando me fala, por exemplo, de que é uma articulação entre o escrito e o visual, eu lembro-me logo no contexto de creche, muito do que acontece eu não consigo ter um registro visual, por exemplo, um momento de higiene, que eu estou a mudar uma fralda, em que eu estou com uma interação com a criança, eu não consegui fotografar, eu não consegui gravar. No entanto, como é que eu posso registar, mas fazer com que este registro se torne numa documentação pedagógica que sirva aos propósitos, que já vamos falar quais são os propósitos da documentação pedagógica, mas isto está correto de dizer, Ana, não estou a dizer um grande disparate? Não, não está. É óbvio que é importante, por isso é que o trabalho em equipa é tão importante. E ainda bem que vai fazendo estas questões, porque o mundo da documentação mexe em tudo, tudo, não há nada. Por isso o fascínio pela documentação pedagógica, porque ela mexe com todas as áreas e com todas as dimensões. E, na verdade, mexe com. Estava a ouvi-la, estava a pensar nas questões da ética. Da ética que a documentação exige a um profissional, que é esse cuidado que ele também tem que ter com as imagens que recolhe. Elas têm que ser de um grande respeito pela criança e pela sua família. E, portanto, e depois, mesmo nos momentos de cuidado, se eu tenho uma equipa que pode dividir comigo essas tarefas e se eu considero que aquele momento é importante, eu crio condições para o documentar. Mas quando faço, nunca posso esquecer as questões de ética. Como é que eu vou dar visibilidade a esse momento, cuidando da privacidade da criança, do direito da criança a ser respeitada e garante E a não ser exposta, não é? não ser exposta a criança e a sua família. E, portanto, seja qual for a situação que o educador
decide que quer documentar, é uma decisão do profissional. Se ele considera que é importante ter a documentação desses momentos, cria com a sua equipa um momento em que vai fazer essa documentação. E então vai fazê-la. Mas imagina, eu posso ter esta documentação por escrito, ou seja, haver ausência do visual nestes casos específicos. Pode haver? Pode. Sim, a documentação, isso aí é uma descrição de um momento que eu considero importante e que eu quero comunicar com as famílias ou até para a própria equipa. Como é que nós estamos a escutar a criança e a respeitá-la e a considerar que o momento de cuidado é também um momento pedagógico. Não há essa distinção. A educação e cuidados são intimamente interligados. Qual é a minha atitude quando estou com a criança nesse momento? E às vezes a documentação ajuda-me a perceber como é que eu estou a valorizar esse momento. Se eu, quando estou a falar, a fazer quando eu estou, por exemplo, a cuidar de uma criança, a mudá-la, se eu tenho o cuidado de olhar a criança nos olhos, se eu sorrio para a criança, porque a documentação também tem que revelar os gestos, os olhares, as mãos, tudo aquilo que faz parte da criança por inteiro, enquanto ser, e a relação que eu tenho com a criança. Portanto, a postura e os gestos que eu tenho, às vezes são-me revelados pela documentação e eu não tenho muita consciência. Eu lembro-me de um grupo, lembro-me de estar a trabalhar com umas educadoras num contexto e eu tinha documentado o momento do almoço dos bebés de um ano, das crianças de um ano. E uma auxiliar não se tinha percebido. Quando estava a dar o almoço à criança, estava por trás. Ela estava assim aqui e dava com a mão para não ocupar espaço aqui, porque eles tinham pouco espaço, e ela não se tinha percebido dessa postura dela com a documentação. Nós conversamos acerca disso, não é? Como é importante para a criança que está a almoçar ter o rosto das pessoas, poder olhar as pessoas nos olhos. Que momento tão importante para interações, que é um momento tão rico em que a criança muitas vezes sente tanto a falta da família e, portanto, só aquele olhar sobre a documentação permitiu mudar a atitude que a pessoa tinha e transformar a sua prática numa prática mais assertiva. Portanto, a Ana já está a falar do propósito da documentação. Antes de falarmos do propósito da documentação, deixe-me só fazer uma última pergunta aqui, para nós ficarmos todos na mesma página. E quem tiver dúvidas, por favor, não tenham qualquer vergonha de colocar as dúvidas. Eu estou a aproveitar este momento para perguntar tudo. Ana, então, mas em relação, como está aqui a dizer, qual é a grande diferença entre um registro, eu chegar ao final do dia e sentar-me, olhar para a minha sala e refletir sobre o meu dia, olhar para a câmara para ver o que é que fotografei ou o que é que a minha auxiliar também captou, qual é a diferença entre eu pegar nisto e fazer um registro em que descrevo o momento, como é que eu torno isto em documentação pedagógica? É porque é só porque vou interpretar ou porque eu depois vou fazer alguma coisa com isto? É porquê? Qual é a diferença entre um registro e a documentação pedagógica? A documentação pedagógica também envolve o registro. A documentação pedagógica, é assim, a documentação pedagógica, a criança não vê o que nós escrevemos, ela não tem acesso ao que nós escrevemos, porque a escrita é nossa. Ela vê com os olhos dela, mas não lê o que nós escrevemos. A documentação pedagógica, quando tem as imagens, a criança também lê a documentação pedagógica. E quando a criança lê as imagens que nós colocamos à disposição das crianças, elas permitem-nos, ao fazer essa leitura, compreender muito mais do significado que nós atribuímos, porque o que nós atribuímos é o nosso ponto de vista, mesmo que seja o nosso ponto de vista e que integre a frase daquilo que a criança disse na nossa documentação pedagógica. É sempre a nossa escolha. Depois, quando a criança fala sobre aquela situação, ela acrescenta o ponto de vista dela. E isso permite-me
melhor compreender aquela experiência do ponto de vista da criança, porque nós achamos que sabemos tudo sobre a experiência que foi para a criança, que significou. E às vezes, se o fizermos, se dermos à criança o espaço de participação, compreendemos que aprendemos muito mais quando ela participa, quando a escutamos, quando lhe devolvemos a documentação e lhe damos espaço para ela poder, e até com os bebés, com os gestos que eles fazem, as reações que eles têm, quando vem a imagem, de que importa passarmos uma frase daquilo que dissemos acerca da criança para as crianças, se ela não tem a imagem que acompanha aquela situação, que ajuda a reviver, a voltar lá e a sentir-se valorizada, respeitada e entendida como um ser de direitos. E até nos bebés pequenos, a reação que eles têm quando nós valorizamos a documentação pedagógica e quando usamos no cotidiano, não apenas para fazer essa interpretação, mas para devolver à criança, para fazer com que seja uma proposta educacional tão válida como o Cesto dos Tesouros, por exemplo, porque nós valorizamos muito as atividades que nós planificamos para as crianças, mas a documentação pedagógica é tão válida como, e devolver a documentação pedagógica é uma experiência tão válida e tão significativa como as outras. É até mais porque nos permite, desde pequeninos, colocar a criança a participar nesse processo. Então, se nós tivermos a oportunidade de projetar em tamanho maior, em projetar mesmo para a parede, para alguma tela que a criança possa ver a si, aos outros, a nós, às nossas interações, e escutarmos as reações que as crianças têm destes momentos, nós estamos a fazer cumprir um papel da documentação pedagógica que nenhum outro registro permite. Mesmo com os pequenos vídeos que nós fazemos com as crianças, eles ficam vazios de conteúdo para a criança se nós não devolvermos esses vídeos à criança. Mas se nós deixarmos as crianças verem, reverem-se e interagirem com esses momentos, porque os pequeninos levantam-se de imediato e vão lá outra vez reviver essa situação, vivê-la e o espanto que nós causamos na criança, que é o espanto que leva a aprender também, que provoca motivação, que provoca fascínio, que nos dá depois esse entendimento do que nós estamos a fazer com as nossas crianças. Isso vale muito mais do que qualquer outra interpretação que nós valorizamos muito, e o Malaguzzi dizia muito isso, usar a documentação, a observação para verificar que estamos a cumprir aquilo, que estamos a permitir aquelas aprendizagens, e a documentação é muito mais do que isso, que é ela própria promotora destas interações, destas mediações, que são transgressoras, como ele diz, e que nos permitem sentir um bem-estar, quer das crianças, quer nosso, porque é tão prazeroso para as crianças como é para nós profissionais criarmos estes momentos de devolução da documentação às crianças. E através do registro escrito não é possível. Pois, porque não podemos depois projetar o que escrevemos, porque não há leitura. Podemos ler para as crianças, também é importante, quando nós lemos para as crianças o que nós escrevemos, é importante, mas é muito mais importante quando ela consegue visualizar o escrito e aquilo que nós escrevemos acerca delas, que é importante. É por isso que também exige uma ética muito grande dessa escrita ser uma escrita que valoriza a criança, que a reconhece como competente, que projeta a sua ação, o seu sentir, o seu pensar sobre as coisas e que está genuinamente interessada em escutá-la. E depois isto, se nós pensarmos, não, por exemplo, quando eu penso porque é que eu registro, e se calhar agora a Ana, quando fala também do porque é que eu documento, nós registramos porque, como a Anabela Mota estava aqui a escrever também muito bem, não só para estarmos atentos ao grupo e para prepararmos a nossa ação, não é? Nós registramos para preparar a nossa ação futura, mas não é só preparar a nossa ação atentos ao comportamento e à interação da criança, e também atentos a nós próprios, à nossa postura, e como o exemplo que a Ana está a falar da auxiliar, que está de costas na refeição ou não, ou seja,
Entramos então nos propósitos da documentação. Quais são os principais propósitos da documentação pedagógica? Falou da comunicação, mas estamos a falar da comunicação meramente para as famílias ou uma comunicação muito mais lata? Muito mais lata. Nós estamos a falar da comunicação para as crianças. Em primeiro lugar, a documentação é sempre para comunicar e as principais são as crianças. Comunicar com as crianças, desde pequeninos. Temos que acreditar que a competência da criança é desde pequeninos. E a comunicação é desde sempre. Portanto, a documentação sempre serve estes propósitos de comunicar com a criança, de tornar visível a ação da criança, os seus gestos, os seus sentidos, os seus pensares. E depois, para comunicar conosco, enquanto profissionais, para percebermos o que é que nós estamos, que cotidianos estamos a criar para as nossas crianças, como é que esses cotidianos são desafiadores e estimulantes, como é que nós podemos torná-los ainda mais ricos e mais adequados àquilo que são, aquilo que a documentação me mostra que a criança está a ter oportunidade ou não, e depois para comunicar com outros profissionais, permitindo outros pontos de vista, aprender mais sobre a realidade, acolher. Nós temos um pouco de receio de acolher a crítica, mas a crítica é construtiva. Quando eu vejo uma coisa e um colega vê outra, eu aprendo mais, porque eu não tinha visto e é natural. É tanta coisa a acontecer à minha volta que eu não posso ver tudo. Mas quando um colega me diz, olha, eu também vejo aqui uma situação de interação, ou vejo aqui uma situação de uma criança que está a precisar de um outro tipo de apoio. E isto não é uma crítica destrutiva, isto é uma crítica construtiva que me permite olhar melhor para a minha realidade e dar um novo significado. E também com as famílias que conhecem as suas crianças e que muitas das vezes, através da documentação pedagógica, criam expectativas muito mais adequadas, muito mais ajustadas, muito mais compreensivas daquilo que é a sua criança, porque a documentação não tem nunca como propósito fazer comparação entre crianças, mas sim falar da ação e das interações das crianças. Mas no sentido de prepararmos a ação, de termos o suporte necessário para a organização do ambiente educativo, para tudo? De todas as dimensões, todas. A documentação pedagógica permite-me pensar como é que eu tenho que olhar para a documentação e pensar como é que ela fala do meu espaço, dos materiais, o que é que ela revela sobre as oportunidades que as crianças têm, sobre o que elas decidem que vão fazer, com quem vão fazer, como vão fazer, quando estou a falar das crianças que estão em contextos têm o direito de participar no seu cotidiano, mas também eu posso olhar para a documentação e perceber se aquele cotidiano, se aquele espaço ou aquele está agora, e com aqueles materiais, está agora a enclausurar as crianças e a torná-las prisioneiras daquele ambiente que eu criei. Como é que eu me liberto para dar oportunidade às crianças para elas se conectarem os propósitos delas com os meus propósitos. Mas isto está muito relacionado, lá está isto a fazer o tal feedback que o Miguel dizia há bocadinho, mas isto está muito relacionado com aquilo que nós, cada um de nós, tem na sua percepção do que é ser educador, não é? Isto está muito relacionado com aquilo que eu acredito que ser educador é, não é? Sim, porque a documentação devolve uma imagem que eu tenho de criança, daquilo que é o meu papel na educação da criança, portanto, qual é o papel da criança, qual é o papel do educador, qual é a imagem que eu tenho do processo de ensino-aprendizagem, das interações e da mediação que eu faço. Portanto, a documentação devolve-me isso. A Ana acha que é mais difícil, mais desafiante conseguirmos aprender a documentar e criar técnicas e estratégias para conseguirmos documentar, ou pegar no que documentamos e fazer com que de facto essa documentação nos molde enquanto educadores, que molde a nossa prática?
Essa é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, eu acho que nós, e eu vivi esse processo, não sei se os colegas que nos estão a ouvir também já sentiram isso. Quando nós começamos a documentar, nós temos uma tendência para fotografar tudo, porque então quando documentamos através da fotografia, nós fotografamos tudo, porque tudo é importante para nós, e depois ficamos perdidos. É o mesmo que acontece com os registros, ficamos perdidos no meio de tantas imagens que isso dificulta a nossa seleção. Nós temos que escolher, fazer seleção. E por isso eu digo sempre, muito importante, do meu ponto de vista, para começar a documentar, é fazer uma planificação. O que é que eu vou documentar? Porque se eu levar na minha ideia uma planificação do que eu vou documentar, eu vou ser muito mais capaz de acolher o que emerge. Se eu for perdida a documentar tudo aquilo que vai acontecer, eu não sei o que valorizar. Portanto, para eu me ir familiarizando com a documentação, eu tenho que tomar algumas decisões. E eu até tomei alguns apontamentos, que é, quando eu faço essa decisão, eu pergunto a mim própria o que é que eu quero comunicar com aquela documentação que eu vou fazer. E para quem? O que é que eu quero comunicar? Para quem e para quê? E se eu responder a isto, eu tomo já uma decisão. Quais são os aspectos que eu quero colocar em evidência? O que é que eu preciso colocar em evidência? A que processos é que eu vou dar visibilidade? Isto leva-me a pensar se eu vou dar visibilidade e vou documentar só com uma imagem, aquela situação, eu vou pegar, agora vou imaginar que eu estou com um grupo de 1 ano e que vou propor, que as crianças vou levar para a sala a proposta das crianças fazerem o Cesto dos Tesouros, por exemplo. Então eu vou querer documentar isso. Se eu quero documentar isso, quero tornar visível essa situação. Eu vou-me preparar para ter disponível o material que eu preciso para fazer a documentação dessa situação. Vou filmar, vou só tirar fotografias, ou vou filmar, vou pedir ao auxiliar que tire fotografias enquanto que eu estou a interagir com as crianças. Como é que eu vou fazer isso? Só cada educador que conhece a sua realidade é que pode decidir o que é que vai fazer, como é que vai fazer essa documentação. Sendo que ele está a tomar decisões e sendo que essas decisões, outra vez, não são certas ou erradas, são aquelas que depois lhe vão permitir perceber para a próxima vez o que é que falhou aqui, o que é que esteve bem, o que é que ele pode comunicar, se a documentação mostra o que eu queria comunicar, o que eu pretendia quando decidi, ou se mostra outra coisa. Toda esta reflexão é possível se eu antes planificar que realmente eu quero documentar aquela situação. Se eu vou fazer fotos isoladas das crianças, ou se eu vou fazer sequências das situações, se eu vou fazer, por exemplo, quando falo sequências, se eu vou querer fotografar as crianças, quando elas pegam um objeto, eu sei que as crianças pegam os objetos e levam à boca. E como eu sei isso, eu posso querer documentar isso, mas se estiver claro na minha cabeça, eu vou fazer, senão passa-me, esqueço-me e vou fotografar outras coisas, depois vai-me faltar a sequência. Percebe? É todo esse conjunto de alguma forma. Mas também estar preparado para o inesperado, ou não? Mas o estar preparado para o inesperado vai depender, porque vão surgir coisas que vão fascinar os nossos olhos. Nós temos esses radares que nos permitem, se estivermos organizados, é muito mais fácil. Assim, é natural que nos primeiros momentos que nós estamos a fazer isto, fiquemos mais agarrados a essa planificação e vamos fazendo isso. Mas quando nós já estamos mais habituados a não tirar muitas fotografias, porque depois, quando juntamos essas fotografias, elas dizem quase todas a mesma coisa. Não acrescentam nada uma à outra, não comunicam aquilo
só que nós estamos tão fascinados com a situação, para nós são todas tão importantes, que não conseguimos desprender dessa. E então o que é que nós vemos às vezes? Uma documentação com imensas fotografias, quase todas da mesma coisa, e que não acrescentam muito, que para quem está a observar de fora, acaba por perder o interesse, enquanto que se tiver uma sequência ou uma fotografia com alguma sequência bem pensada, vai comunicar com muita mais clareza aquilo que nós queremos comunicar. Isso aprende-se devagar, com calma, com bem-estar. Eu acho que as pessoas precisam mesmo acreditar e sentir bem-estar e prazer em fazer isto, e não com aquela obrigação de fazer. É o tirar partido desta situação e dar significado à documentação pedagógica e àquilo que ela tem impacto em nós também. Se ela for para nos tornar o cotidiano com muita mais subcarga, se for para nos trazer ansiedade e angústia, então isso é uma coisa má, porque nós somos seres humanos. E a documentação pedagógica não pode ser isso, porque ela não pode ser trabalho a mais, tem que ser trabalho sobre e ao mesmo tempo. Aqui a outra pergunta que eu me estava aqui a lembrar enquanto falo e que surgiu foi, e agora como isto fez feedback outra vez, acabei por me esquecer da pergunta, mas estava muito relacionada com o facto de, já me lembrei, quando estamos a planear sobre o que é que vamos documentar, também temos de ter, pergunto-lhe eu, cuidado em planear momentos de observação e de escuta preparada para depois documentar, não só de momentos que eu proporciono enquanto educador, mas também de momentos em que as crianças estão entre eles, que não há interação do adulto, intervenção do adulto, não há nada, como é que eu lhe dizer, não há uma cesta dos tesouros que chegamos e colocamos à disposição, sim, não, eles estão a explorar o espaço, sim. Eu preparo-me para isto também ou deixo-me mais estar alerta ao que espontaneamente acontece? Preparo-me para isso, nem que seja mentalmente, porque eu também aprendi uma coisa com a documentação, que nós sentimos-nos muito mais seguros a documentar as situações que são intencionalmente preparadas por nós. E é por isso que muitas das vezes nos portfólios aparecem crianças sentadas, muito sentadas a fazer, porque é quando nós estamos disponíveis para documentar. Nós planificamos aquela atividade, imagino, de pequeno grupo. Eu digo sempre que nós planificamos experiências, porque a atividade implica ação e a ação é da criança. Portanto, nós não planificamos a ação da criança, nós planificamos experiências que as crianças levem as crianças a agir. E então nós pensamos nos materiais que vamos colocar à disposição das crianças para que elas desenvolvam uma determinada atividade ou outra, que não é aquela que nós pensávamos que ela ia desenvolver, mas que foi outra, e então estamos disponíveis para ver o que é que as crianças, para observar, para documentar o que é que as crianças fazem. Mas se nós valorizamos as interações das crianças ao longo do dia, as interações que elas têm com elas, porque elas podem estar em interação com outra ou consigo própria, nós vamos documentar porque estamos despertas para valorizar isso e não apenas aquilo que nós planificamos. Mas de alguma forma eu estou a orientar o meu olhar e eu estou a dizer que eu quero estar atenta às interações que as crianças vão desenvolver quando estão nas áreas ou no espaço exterior. Há dias eu dizia a uma colega, nós muitas vezes olhamos para as crianças quando estão no espaço exterior e documentamos as crianças, mas sempre com o nosso olhar em alguma atividade que tenha subjacente a nós aquilo que são as aprendizagens que a criança está a realizar. E às vezes há uma criança que se detém a brincar com um pauzinho, a conversar com ele, fica ali
imenso tempo nessa interação com um pau, com uma pedra, com uma folha que encontra, entrega-se por completo àquela situação e nós não documentamos. Porque ela, naquele momento, escapa-se ao nosso olhar a profundidade da aprendizagem que a criança está a realizar quando está em interação consigo e com aquele objeto, num diálogo interessantíssimo, que tem carregado de valor e significado. E, portanto, essa aprendizagem nós também vamos fazendo, que é para onde é que nós estamos a olhar. Quando nós só documentamos as situações que foram planeadas por nós também temos a oportunidade de pensar porque é que nós só documentamos aquilo que nós planificamos. Portanto, a documentação também nos permite isso. E isso permite-nos depois planear. Não, preciso estar atenta a estas situações e a outras. Como é que as crianças, como é que nós perguntamos? Como é que as crianças estabelecem as suas relações de amizade e como é que estas amizades se dissipam no nosso cotidiano? Nós sabemos que elas fazem, que isto acontece, não é? E como é que nós tornamos isto visível, valorizamos para dialogar com as crianças sobre o que está a acontecer do ponto de vista das crianças? A documentação também nos permite isso. Portanto, a documentação permite-nos tomar tantas decisões e aprender tanto sobre nós próprios enquanto educadores. Não é? Sobre as escolhas que fazemos e como as podemos ampliar. Porque na verdade é esse mundo complexo que é a educação. E nunca neste princípio de que há certos ou errados. Se há umas vezes que nós olhamos mais para essa planificação, para essa documentação planificada, é porque nos dá segurança e nós precisamos dessa segurança para depois nos libertarmos e sermos capazes de nos atrever a outros olhares. E há fases na nossa vida em que isso é necessário. Eu também já passei por lá e também tirei muitas fotografias que depois não conseguia fazer nada com elas e também escrevi muito que depois aquilo não me servia para nada, a não ser que não tinha tempo para conseguir fazer a narrativa. E foi muito no trabalho com o terreno, com as colegas, que eu fui também aprendendo como é que se tomam estas decisões, como ao longo do nosso ano letivo nós vamos melhorando também nas estratégias que usamos, porque são múltiplas as possibilidades. O uso de instrumentos pedagógicos de observação também nos ajudam muito e nos dão muita segurança para fazermos não só a documentação, como também depois a interpretação da documentação. Ana, isto faz-me lembrar muito deixa-me ficar a esconder esta coisa, ver se ouvem mais através disto. Isto faz-me lembrar muito o diário de bordo que todos nós na formação inicial, ou pelo menos muitos de nós na formação inicial, quando saímos, quando estamos em estágio, por exemplo, ao final do dia nós temos que fazer o diário de bordo para refletir sobre como é que foi o nosso dia. Eu acho que isto já é uma forma muito inicial de nos ensinar práticas de registro, não é? Mas também de começar logo desde muito cedo, ainda que eu nessa altura não tinha essa percepção, mas de treinar o nosso olhar, não é? Para treinar o olhar, e na altura eu achava que aquilo era uma trabalheira, ter que estar a fazer aquele diário para depois para o meu orientador de estágio, para a minha orientadora, mas de facto agora olho para trás e poucos anos depois, quando comecei a trabalhar, olhava para trás e dizia, aquilo ensinou-me a conseguir chegar ao final do dia e não escrever sobre tudo, porque eu não podia estar todos os dias a escrever sobre tudo. Ensinou-me a conseguir começar a escolher, a perceber, não é? Mas depois é um bocadinho, eu tenho que perceber sobre aquilo que eu documento, que eu também quero fazer alguma coisa em relação àquilo, não é? Eu não posso só... Sim, eu não posso só registar ou documentar para tornar visível ao grupo, para tornar visível à família, para refletir, mas depois essas reflexões têm que ter um impacto na preparação da minha ação. Claro, é isso, aliás, é isso que faz a ligação entre a documentação, a avaliação e a planificação. É porque não pode ser entendido de outra forma. É um ciclo, não é? Estão profundamente interligados. Se não estiverem, são descontextualizados. E portanto, olhando
para a documentação que eu percebo o que é que eu posso fazer a seguir. E não só fazer a seguir no cotidiano com as crianças, como também fazer a seguir enquanto profissional. O que é que eu tenho que melhorar na minha ação pedagógica, nos meus conhecimentos até técnicos. E em última análise, aquilo que eu estou a fazer na minha sala, desde ao que está nas paredes, à forma como interagimos, às atividades que eu proponho ou o que acontece, tem que estar suportado naquilo que eu reflito e documento, não é? Sim, tem que haver coerência entre aquilo que eu documento e a prática. Tem que haver coerência entre. Se não houver coerência, eu estou a usar a documentação pedagógica para servir outros fins que não aqueles que são que os autores todos falam sobre quais são as finalidades da documentação pedagógica, não é? Que é não só tornar visível o cotidiano, como testemunhar e acompanhar a jornada de aprendizagem das crianças e a minha jornada de aprendizagem e a conectividade entre elas, porque é a documentação que me permite questionar as minhas áreas também fortes e aquelas em que eu tenho que melhorar. O que é que eu tenho que saber mais sobre as crianças, sobre como é que as crianças aprendem, como é que as crianças interagem. Falávamos até sobre a documentação pedagógica, também me permite ver uma questão que é muito relevante e que nos passa muitas vezes despercebida, que é a questão das estratégias que as crianças usam para tomar a perspectiva social, como é que elas se interagem umas com as outras. Se eu não entendo da interação entre as crianças, se eu não entendo como é que a criança toma a perspectiva social, e aí eu posso aprender muito mais. Eu falava sobre a forma como o Selman nos ajudou a compreender quais são as estratégias que a criança usa, e ele fala-nos das estratégias, das primeiras estratégias que a criança usa na interação com os outros, que são aquilo que ele designa por estratégias impulsivas. São as estratégias que são impulsivas, não são as crianças. E essas estratégias que a criança usa, porque a criança quer aquele objeto e a outra criança tem um objeto, a criança chega lá, tira o objeto porque ela quer aquele objeto. E então, se a outra criança também não larga o objeto, ela morde, ela empurra, ela usa as estratégias que tem à sua disposição para alcançar o objeto que ela quer, aquilo que ela quer. E pelo contrário, esta criança que chama a nossa atenção e que nós, peço desculpa, às vezes nós dizemos já que a criança é muito agressiva, que a criança está a usar as estratégias que ela tem. Compete-nos a nós, no diálogo que temos com ela, ajudá-la a usar outras estratégias, mas ao mesmo nível, e sendo também designada da mesma maneira, existe a criança que não usa essas estratégias e que desiste, que larga o objeto, que vai embora. E essa criança, nós tendemos a dizer, ela porta-se muito bem, é muito bem comportada, é uma querida, e aquilo que a psicologia nos ensina é que essa criança está a aprender o desânimo aprendido, e que é aprender a desistir das situações. Só que não causa ruído, e portanto nós não precisamos estar tão atentos, ela vai passando despercebida na forma como ela se está a apropriar da realidade e do mundo. E a documentação permite-nos ver isso. De que modo é que a criança está a ter direito à ação e a construir desculpa, a sua identidade. Não faz mal, Ana. Ana, está-me a ouvir? Está. Deixe-me só, que enquanto a Ana está a ver água, deixe-me só dizer que tenho aqui duas perguntas da nossa audiência para si.
Mas antes também lhe queria passar aqui algumas mensagens de muitos colegas que nos estão a escutar e que nos estão a acompanhar e que estão a partilhar muito daquilo que também pensam que a educadora Ana Pestana, por exemplo, fala que desde que o educador esteja atento, através dessa documentação diária que faz, consegue planear a sua intencionalidade pedagógica. O Nuno Gonçalves está a falar sobre olhar para o passado, para produzir o presente e projetar o futuro. Portanto, vamos tendo aqui muitos colegas a comentar e a partilharem um bocadinho da sua experiência. Relativamente às perguntas, tenho aqui duas perguntas. Uma da Paula Pereira, que nos pergunta, que lhe pergunta assim, se pode enunciar ou concretizar exemplos de instrumentos pedagógicos de observação. Sim, eu vou falar dos que estão disponíveis, porque estão no site do Ministério da Educação, estou a falar para a educação pré-escolar. E vou falar desses porque estão disponíveis para todos os educadores, que são aqueles que estão no DQP, que é o envolvimento e a target. São dois instrumentos pedagógicos de observação que nos permitem compreender melhor como as crianças estão a aprender. A target permite-me compreender que oportunidades de aprendizagem eu estou a criar para as crianças aprenderem. E o envolvimento permite-me compreender como é que as crianças se estão a envolver no cotidiano que eu criei para elas, sabendo nós que quando as crianças estão envolvidas estão a desenvolver aprendizagens em profundidade, ou seja, significativas, e que isso tem impacto na vida das crianças, na atual e na futura. E, portanto, como ser humano, não é só numa preparação para a vida, na vida, porque eu não vejo nunca a educação de infância como uma preparação para a vida. A educação de infância é a própria vida, a criança é vida, a escola é vida, e eu aprendi isso com Dewey e faz todo sentido para o meu entendimento do que é, e se estamos a preparar, se estamos a criar condições para a criança ser criança no tempo de ser criança, estamos a criar condições para que ela seja agora, no momento exato, que está a viver um cidadão ativo e participativo e não a torná-la cidadão do futuro. A criança é cidadã desde que nasce, para não dizer desde que antes já está na barriga da mãe e já é um cidadão. Mas é um cidadão e, portanto, não é uma preparação para ele ser cidadão. E neste entendimento... Isso é muito importante. E às vezes nós, sem querer, estamos a dizer que estamos a preparar para... E a criança não é uma preparação para ser. É um ser humano com os direitos... com os seus direitos. E um deles é o direito à cidadania, a ser cidadão. E a agir e a participar. E portanto, existem esses instrumentos, existe o bem-estar também do Lovers, eu acho que ele está disponível na internet. Existem esses instrumentos. As próprias experiências-chave que estão no livro A Creche, como é que se chama? Vou já buscá-lo aqui. As experiências-chave em creche. Estão naquele livro que são Educação de Bebés em Infantários. E este aqui também. Esse é para o Jardim de Infância, Educar a Criança, sim. E que nos ajudam muito a olhar para a realidade. Também as aprendizagens a promover das orientações curriculares nos ajudam a perceber o cotidiano que estamos a criar para as crianças e, portanto, a fazer interpretação. Sim, as orientações curriculares falam-nos bastante sobre como é que nós... a direcionar o nosso olhar também, não é? Sim, sem dúvida. Sim, e as brochuras agora, as mais recentes também. Sim, exato. E as brochuras, do planeamento e da avaliação. Também nos ajudam muito a ter lentes para compreender a realidade, porque quando nós olhamos para uma situação e a registamos,
logo à partida, esse registro que nós fazemos, essa documentação que nós fazemos, a fotografia que nós fazemos e a descrição que nós fazemos, e não tem que ser sempre as duas juntas, às vezes não podemos fazer fotografia, mas podemos descrever uma situação que nós já observamos e foi muito significativa. Isto porquê? Porque depois podemos criar situações outra vez, ou planificar situações em que possamos documentar aquela situação, que não será vivida da mesma maneira, porque não se vive as situações duas vezes da mesma maneira, mas que me dão muita informação sobre o significado que aquela experiência tem para as crianças, para depois eu poder escutar também as crianças sobre essa situação. Deixa-me só interrompê-la, só porque me fez lembrar o episódio há 2 semanas, foi com a Daniela Silva, em que estivemos a desmistificar muito a abordagem da Amy Pickler. E isto eu lembrei-me porquê? Porque a Ana, ao estar a falar da criança como cidadã hoje, não é como futura cidadã, a criança cidadã hoje, e ela não tendo falado diretamente disto, falou muito do discurso da Daniela Silva, que também foi soberbo e muito direcionado mais para creche, não é? Ela fala-nos muito disso, não é? Do respeito pela criança, até no próprio toque da criança. Uma vez o Nuno também me disse: eu vou mudar uma fralda, eu pergunto à criança se lhe posso mudar uma fralda, não importa que eu te vá mudar uma fralda, ou preciso de mudar uma fralda, não é? Portanto, tudo isto já é considerar a criança, não é? Desde que está no nosso berçário, como já é um cidadão, ela já é uma pessoa que está ali. Eu não a tenho que preparar para o futuro, eu já estou ali a trabalhar com um indivíduo que já traz uma aprendizagens, que já traz uma carga emocional, social, de desenvolvimento, de psicomotor, tudo, não é? E eu não tenho que preparar para o futuro, eu já tenho que saber trabalhar Exato. com ele agora, Respeitar não a é? criança, sim, é um cidadão de agora, do presente, é a criança que Mas não está só para, perante não só para nós. pré-escolar, porque há aqui Para muitas colegas que nos todos, estão a sim, perguntar sim. em relação à creche também, por exemplo. E aqui, relativamente à creche, eu queria lhe perguntar, Ana, de fichas de observação, instrumentos de observação adaptados também à creche. A colega perguntou ficha de avaliação, mas nós não estamos a falar de fichas de avaliação, nós estamos a falar de instrumentos de apoio à reflexão, ao Sim, registro, sim, à documentação. Portanto, sim. para a creche, tem algum documento ou alguém que nos ajuda a pesquisar informação, para além da educação de bebés infantários, que eu também penso ser muito boa nesse sentido. Já Sim. não leio há algum tempo, confesso, mas pelo que me lembro. Mas sim, a educação de bebés e infantária é uma grande ajuda para quem está, porque é uma perspectiva participativa de grande respeito pela criança, e quando estava a partilhar essas ideias, eu lembro-me sempre de uma frase do Malaguzzi, que também foi muito mal interpretada em determinada altura, que ele, quando fala sobre esse respeito pela criança, diz que os adultos chegam junto da criança e limpam-lhe o nariz, sacam-lhe assim o nariz e acham e esse gesto é natural para os adultos. E ele pergunta se nós estamos junto de um colega, chegamos lá e limpamos assim o nariz. E essa questão é uma questão que nos coloca logo perante qual é a nossa atitude perante uma criança e qual é a nossa atitude perante um adulto. E, portanto, uma atitude de ética e de respeito pela criança é pela criança toda. E pela criança como um ser que é diferente de nós e que merece o nosso respeito, como qualquer. É o mesmo quando nós ajuizamos sobre a criança e dizemos que nos colocamos ao nível da criança. O que é isto de nos colocarmos ao nível da criança? É logo uma perspectiva de superioridade sobre a criança. Porque nós precisamos nos colocar ao nível da criança, porque é um outro nível. E, na verdade, o que nós precisamos é de perceber que a criança é um ser humano com direitos e questionar se a estamos a respeitar como um ser com identidade e com direito a participar, a ter opinião, a poder dizer o que gosta e o que não gosta. E um bebê, quando faz aquela cara, está a dizer
se gosta ou se não gosta, se sente bem ou se não sente bem. Portanto, quando estamos a ser intrusivos do espaço da criança, daquilo que é dela, ou quando estamos a criar bem-estar nesta relação com a criança, que é uma relação promotora de bem-estar, de confiança, de prazer pela companhia, de estar com aquela pessoa que ela não escolheu, que a criança não escolheu. Nós podemos escolher, eu não quero estar com este grupo, vou-me embora trabalhar para outro sítio, mas a criança não pode dizer, olha, vou já ali e já venho outra vez, que não quero estar com esta educadora. Portanto, isto obriga-nos ainda a refletir muito mais sobre como é que nos posicionamos com as crianças. Os instrumentos de observação não são fichas, são instrumentos que nos permitem ter um olhar sobre a criança. E se os instrumentos pedagógicos forem participativos, democráticos, e se inscreverem numa perspectiva participativa e democrática, eu estarei a respeitar as crianças se os usar. Eles não são respeitadores das crianças, porque são muito ligados àquilo que a criança não é, não faz, ainda muito numa visão da criança, ainda não consegue fazer, ainda não adquiriu, mas adquirir é uma coisa que se compra, construir é uma coisa que se participa. Até as palavras têm grande significado, não é? Porque adquirido é uma coisa, quando eu quero adquirir alguma coisa, eu vou comprá-la. Quando eu quero construir alguma coisa, eu vou participar dessa construção. E portanto, os instrumentos disponíveis são, é o que eu digo, para a creche, nós estamos ainda a fazer um caminho, porque nós não temos orientações para a creche, mas existem sim, existe como eu lhes disse, o trabalho do Fair Lovers, e eu tenho quase a certeza que está disponível na internet o bem-estar e o envolvimento também para a creche, que as educadoras podem usar, também podem fazer algumas adaptações a partir das experiências-chave, sendo que os princípios e os fundamentos e os princípios são comuns a toda a pedagogia para a infância, portanto, eles considerem aqueles fundamentos e aqueles princípios no modo como olham para as crianças, estão a respeitar as crianças, com certeza. Ana, tenho aqui uma pergunta para si, que é o elefante na sala, que nós já tínhamos conversado sobre ele também ao telefone. É inevitável fazer esta pergunta, e houve aqui a colega, a Margarida, deixa-me ver o nome da colega, porque eu fiz um print da Margarida Alves, disse que depois vai refletir. Em que altura faz essa reflexão? Ao final do dia? Ou seja, aqui o elefante na sala e o tempo em que tempos e com que tempo é que vamos documentar? Esse é o problema que já eu encontrei quando fiz a minha tese, não é? E eu partilhei a sua tese, eu acabei de partilhar o link para a sua tese aqui também no link, porque eu acho que para quem se quer aprofundar um bocadinho o conhecimento e documentação pedagógica deve ler, e as brochuras. Ela já é antiga. De qualquer maneira, eu aprendi muito quando a fiz. Se a fizesse hoje, fazia de outra forma, mas aprendi. O tempo é aquilo que nós queremos fazer dele. Na verdade, é por isso que eu digo que a planificação da documentação é importante, porque ela me obriga a tomar decisões. E aquilo que nós fazemos é, se nós considerarmos que o tempo que nós dedicamos à documentação é tão válido como o tempo que dedicamos às outras coisas, passamos a perceber que são escolhas. E por isso, todos temos que acreditar nisso, e as instituições também. Que o tempo que as educadoras precisam para dedicar à documentação é fundamental. Mas era como estava a dizer, quando nós chegamos a casa e tiramos um pouco do nosso tempo, não há nenhum profissional de educação que consiga ter uma prática pedagógica que não o leve a refletir sistematicamente
sobre o que está a acontecer no seu cotidiano com as crianças. E se calhar dar menos importância ou menos espaço àquelas planificações imensas, cheias de objetivos e de coisas que significam aquilo que significam, e centrar mais nesta perspectiva de ligar a planificação e a documentação. Porque a documentação é sobre as experiências de aprendizagem das crianças. E é sobre o cotidiano das crianças, é sobre o que vamos proporcionar e criar de experiências de aprendizagem para as crianças. E depois é sobre, afinal, o que é que aconteceu na realidade, porque uma coisa é aquilo que nós planificamos, outra coisa é aquilo que acontece na realidade. É um tempo de aprendizagem. O tempo que dedicamos à documentação é um tempo de aprendizagem. E é um tempo que nós temos que nos organizar. Não há receitas para ninguém. Às vezes nós estamos sentadas a fazer qualquer outra coisa, a fazer recortes mas é o meu ponto de vista e eu respeito o ponto de vista das outras pessoas. Quando nós estamos a fazer para as crianças, em vez de fazer com as crianças, então nós tiramos desse tempo e valorizamos a documentação pedagógica, que me diz muito mais sobre as crianças do que aquele tempo que eu perco a fazer coisas que às vezes até enviam mensagem para a criança que eu é que sou competente, faço coisas muito bonitas e ela é menos competente do que eu porque não faz coisas tão bonitas, não é? Os riscos dela, para ela, não são tão bonitos como os bonequinhos que eu faço. Para mim são muito mais interessantes, porque me diz muito mais os riscos e os rabiscos que as crianças fazem, porque me mostra como é que a criança está a usar a realidade que tem à sua frente e os materiais que tem à sua frente, do que me diz um bonequinho que eu tenho que fazer para pendurar não sei aonde. Mas isso sou eu e é sempre a minha escolha. E eu não estou com isto a dizer que as pessoas têm que pensar todas como eu. Estou a dizer que é uma opção. O tempo que eu gasto com a documentação é uma opção pedagógica tão válida como qualquer outra. Temos aqui colegas que estão. Há aqui um colega que há pouco já tinha mencionado isso mesmo, do ou para ou com as crianças, não é? Isto é muito, muito importante, não é? O tempo que se calhar nós estamos. É exatamente o que nos está a dizer, não é? É o com as crianças e não para as crianças, Sim. não é? Isso E é a mesmo muito, muito importante, esta reflexão. E temos aqui a Margarida, que tinha sido a colega que tinha feito esta pergunta, ela diz, mas refletir em equipa é ainda mais difícil. E estamos aqui outros colegas a dizer que concordam perfeitamente com o que está a dizer. A Sandra Patrícia Vilela Abreu diz que é uma balança que vamos gerindo com a equipa e sempre com as famílias, não é? Isto é interessante a colega estar a dizer a palavra balança, utilizar este termo. É o equilíbrio, é um equilíbrio. E ela, quando usa o termo de balança, está-se a referir com certeza a este equilíbrio que é necessário ter para... Entre a preparação e o com, não é? Entre o espaço para documentar, mas também o espaço para preparar. Vamos estão encontrar... interligadas todas estas coisas. A educação de infância, o mundo da educação é altamente complexo porque ele tem estas conexões, estas interligações. As coisas estão interligadas. Quando mexemos numa dimensão, inevitavelmente estamos a mexer nas outras. E como diziam os colegas, e muito bem, mesmo a documentação é feita com as crianças, e quando nós envolvemos as crianças na documentação, e quando nós sentimos a importância e o valor de as ter a participar nesse processo, também nos vamos libertando, vamos criando outros olhares, cruzar a cultura da criança com a nossa cultura, a intencionalidade da criança com a nossa intencionalidade, criar pontes, criar estas conexões tão necessárias na educação de infância. E o tempo que nós dedicamos à documentação pedagógica
reenvia-nos para imagens tão poderosas daquilo que é o nosso trabalho com as crianças e das crianças também. Do nosso. Exatamente. Que vai mudando institucionalmente e perante a sociedade qual é o nosso papel na educação de infância. E essas questões que se colocam, que têm todas a ver com a imagem de criança que nós temos, com a imagem de professor de educação de infância que nós temos, de educador de infância, e com aquilo que é esperado que o educador de infância faça, não é? E quando as instituições começam a perceber que nós, se dedicarmos tempo à documentação pedagógica, estamos a criar contextos de maior qualidade, mais significativos para as crianças e para as famílias, a criar comunicações verdadeiras, autênticas, entre todos os que estão envolvidos, e a projetar uma imagem de criança competente e de profissional competente, porque uma imagem não anda em contramão com a outra, e, portanto, de uma instituição que promove a qualidade, nós criamos condições para perceber que os educadores de infância que apostam numa educação de qualidade precisam de tempo para encontros e para a reflexão, e para dialogar, e para partilhar. E então as nossas reuniões e aquelas outras coisas todas que nos ocupam muito tempo passam a ser centradas na importância que nós damos ao papel que temos junto das crianças e das suas famílias, e como a documentação pedagógica pode revelar essa importância e esse contexto, que é um contexto de participação de todos e de garantia dos direitos de todos, porque também a documentação não pode mostrar a garantia dos direitos das crianças sem garantir os direitos dos profissionais que trabalham com as crianças e das relações que estabelecem entre eles, porque é importante a equipa pedagógica, e por isso eu falava, é importante a educadora e a auxiliar terem tempo para dialogar sobre cada uma deles, são pontos de vista diferentes. Um ponto de vista é sempre a vista de um ponto, e a vista de um ponto é daquele ponto, e o ponto da outra pessoa é diferente do meu, e este cruzamento dos diferentes pontos é que nos permitem construir a qualidade e respeitar as crianças como elas merecem ser respeitadas, por inerência às suas famílias. A pluralidade, não é? Nós precisamos da pluralidade. Ana, vamos entrar aqui nas nossas perguntas da praxe, já estamos aqui a terminar mesmo o nosso tempo. Temos aqui nós ficámos aqui até bastante tarde. Tenho aqui uma colega, a Filipa Batista, que disse que saudades da educadora Ana. Eu estou a mesmo imaginar uma colega a dizer isto, porque realmente ouvir a Ana é tão bom que eu nem sei como é que deve ter sido ser sua aluna, mas deve ter sido mesmo bastante muito bom. A Isabel Costa Lopes está a falar sobre a valorização do tempo em detrimento da valorização dos produtos, não é? Isto agora dava-nos para ficar aqui também mais um quanto tempo a falar sobre a valorização do processo em detrimento dos produtos, não é? Acho que esse é um ponto muito importante quando falamos de documentação pedagógica, é que temos que estar muito atentos ao processo e não ao produto que aquele processo nos vai dar no fim, não é? Sem dúvida, porque a inversão é esta, quando nós não nos quando a nossa centração é no processo, naturalmente esse processo conduz a um produto, e o produto é efeito do processo, portanto, qual é o nosso foco? Não é? Se o nosso foco são os resultados, os produtos, então nós vamos por uma via que não é da participação, que não é da democracia, que não é dos direitos das crianças, que não é do envolvimento da criança, que não é da aprendizagem para a aprendizagem, que não é da criança e com a criança, mas para a criança. E, portanto, tudo isso tem muito que ver com a forma como nós entendemos a documentação pedagógica, é realmente enquadrada numa perspectiva democrática, participativa dos direitos das crianças a participar no seu processo de aprendizagem, desde que nascem. Sim. E eles participam, se nós estivermos muito atentos a ele, não é? Um bebê participa se nós estivermos atentos a ele. Eu queria só dar algumas
sugestões às pessoas quando estão a fazer fotografia. E que para mim isto foi importante e eu acho que poderei de alguma forma ajudar, que é terem em consideração dois aspectos muito, muito importantes, que é a simplicidade. Quanto mais simples forem as fotografias, mais elas comunicam. Quando se coloca muitos objetinhos à volta, nós temos alguma tendência, porque vem da nossa educação que nós tivemos e desse carregar de estereótipos que nós tivemos, um jeito de embelezar as fotografias à volta. Quanto mais simples a fotografia for, mais ela comunica. Porque vai focar o olhar sobre aquilo que nós efetivamente queremos comunicar. Por isso, a ausência de elementos perturbadores obriga-nos a tomarem atenção que não tenha coisas que pode confundir ou desviar a nossa atenção. Por isso, temos de ter cuidado aos fundos, onde colocamos as fotografias, às sobreposições que fazemos das fotografias, porque isso às vezes, em vez de comunicar, cria ruído, dispersa a atenção e desfoca o que nós queremos comunicar. E são elementos que atraem ao olhar e que são estranhos à mensagem que nós queremos transmitir. Portanto, quando olhamos para uma fotografia, devíamos ter em atenção, se pudermos, estes elementos, a simplicidade e a ausência de elementos perturbadores. E depois há um autor que eu queria só dizer às pessoas, eu sei que estamos contra o tempo, mas eu acho que... Não estamos não, Ana, está no seu tempo. Uma coisa que é tão, tão importante, que é o Filler, ele diz que é importante entender o impacto que uma imagem fotográfica congelada no tempo, é a expressão dele, a imagem fotográfica congela a situação naquele tempo, não é? Tem para podermos aprofundar o olhar de quem tem a sensibilidade de captar um momento, gestos, olhares, corpos, processos ou produtos, ou produções. Assim, aprendemos o quanto o olhar, as imagens escolhidas, constituem narrativas e revelam os mundos infantis. Eu tinha que partilhar isto porque é tão significativo aquilo que ele nos diz sobre a importância da documentação por imagens, porque elas de facto permitem-nos isto. Outra coisa que eu também queria partilhar é o tempo. É muito importante dedicar um lugar, isto é importante passo para nós e de nós acreditarmos nisto e passarmos para as instituições onde estamos, para os nossos colegas, para todos com quem trabalhamos, a importância de dedicar um lugar de relevo ao tempo que dedicamos à documentação pedagógica. Porquê? Porque esse tempo é um tempo de aprendizagem, de partilha, de troca de experiências, um tempo tão protagonista como aquele que nós dedicamos a todas as outras atividades pedagógicas. Portanto, quando pensamos no tempo que dedicamos à documentação pedagógica, devemos sempre pensar nesse tempo como um tempo que tem tanto valor e tanta relevância como o tempo que dedicamos a qualquer outra tarefa que nós fazemos enquanto profissionais. Porque é um tempo para escutar, para dar voz e vez às crianças, para ver e rever e para compreender e para transformar o cotidiano. E aqui está implicado também o tempo que nós dedicamos à documentação para a devolver às crianças, para a levar, não é só para organizar, para editar, é também para usar como experiência de aprendizagem para as crianças, para as crianças poderem aceder a essa documentação e participarem e dar... Como a ideia da projeção, por exemplo, como estava a dizer, não é? A projeção na parede. Na parede, de devolver os vídeos, de implicar as crianças de dar tempo para as crianças viverem a documentação como um elemento fundamental do seu cotidiano. E não só para termos um portfólio, e não só para termos para partilhar com a família, mas para fazer parte do cotidiano das crianças com as crianças que lá estão e de escutarmos outra vez como é que as crianças interagem com essa documentação. Outra coisa muito importante é o texto que acompanha as imagens.
Os textos são, como nós sabemos, companheiros e cúmplices na transmissão das mensagens. O texto vai complementar, falar sobre aquela imagem e, portanto, o que é que nós devemos evitar? Textos aborrecidos, repetitivos e muito longos. Ninguém lê coisas muito longas, não dá, porque os pais vão a passar, não leem, porque não perdem o interesse. Se forem repetitivos, às vezes, quando nós dizemos, isto é, nós dizemos isso quando escrevemos um texto, queremos clarificar aquela ideia. Quando usamos a documentação pedagógica, no meu entender, e na minha perspectiva, e vale que vale, nunca devemos dizer isto é. Estamos a dizer às pessoas que elas não perceberam bem o que eu queria dizer, então eu não devia ter dito daquela forma, mas de uma forma que quer as crianças, quer as famílias possam entender o que é que está ali a ser dito sobre aquela situação. São indicados textos descritivos com frases breves, factuais, focadas no assunto, algumas citações, às vezes pomos uma imagem e uma citação que é altamente significativa daquilo que nós queremos dizer, palavras das crianças e dos adultos que participaram naquela situação. O que não serve, textos longos, repetições, excessiva teoria, frases demasiado articuladas que as pessoas não conhecem. Muito o pedagogia excessivo, não é? Exatamente, com demasiadas vírgulas e com frases que se entrelaçam umas nas outras e que baralham as pessoas. Portanto, a simplicidade e a clareza e o foco naquilo que nós queremos transmitir também nos ajuda muito a não perdermos muito tempo, porque às vezes complicamos, quer mesmo esta intenção. Isto serve para comunicar o que é. Se eu estiver do lado de fora e olhar para aqui, o que é que eu vejo aqui? É o Monari que diz isso, e isso também está citado na brochura, que complicar é fácil, para complicar basta juntar, não é? E depois fica tudo lá junto. Simplificar é difícil porque é preciso selecionar. E esse é o rigor que a documentação nos exige. Ana está-me a fazer lembrar, desculpa interromper, está-me a fazer lembrar, no 12º ano eu fiz aulas extras com a minha professora de português porque eu escrevia imenso e tinha que aprender a conseguir fazer resumo, não é? E a preparar-me para os exames nacionais, eu tinha que aprender a fazer resumo. Eu tive aulas, imenso trabalho extra com a minha professora de português, muito disponível, que se disponibilizou a ajudar-me porque eu queria mesmo melhorar. Por isso mesmo, eu tinha que aprender a resumir, porque era muito extenso, era tudo é uma tese, não é? Tudo é uma coisa que merece muita reflexão, muito texto, e o menos é mais, como também está a dizer aqui a Ana Luísa. Assim, se simplificarmos a linguagem, a articulação das palavras, dos textos, conseguimos perceber que vamos conseguir passar a mensagem, que no fundo é isto, não é? Isto que nós queremos é passar a mensagem. Olha, tenho aqui só uma colega que disse uma coisa tão importante e eu fico mesmo muito feliz. A Ana Guimarães diz assim: esta conversa pedagógica faz-me recordar o que aprendi na universidade, mas com a experiência tudo muda, tão bom, diz ela. E isto é mesmo muito bom, porque realmente, Ana, isto é uma das coisas que nós também vamos percebendo com os anos, é que na faculdade aprendemos tudo, depois vamos trabalhar, e já falei aqui noutros episódios sobre estes temas, mas passado uns anos, muito do que nós aprendemos na faculdade é que passa a fazer sentido, porque no imediato não faz logo. Sem dúvida. Quer dizer, faz, claro que faz, eu não estou a desvalorizar, eu sou uma defensora da formação inicial, não. Estou a dizer, nem tudo faz logo sentido, há muitas coisas que nós aprendemos na faculdade que vão fazer sentido uns anos mais tarde, dão um sentido mais contextualizado, porque já temos a prática, e é tão bom depois, se calhar... E vamos integrando outros saberes, outros olhares, e então tudo começa a ficar mais claro. Há dias eu falava com um colega sobre a questão da criatividade, e o Vygotsky tem um livrinho pequenino, muito interessante sobre a criatividade, e nós tendemos a dizer que as crianças são muito criativas. E depois esquecemos-nos, é que nós adultos é que estereotipamos toda a realidade e tornamos as coisas todas muito iguais, mas na verdade a criatividade exige experiência. Quanto mais rica for a experiência que tem, e nós sabemos isso, mais criativos nos tornamos.
Por exemplo, se eu escrever sobre um autor e eu souber muito pouco sobre ele, eu vou escrever muito colado àquilo que ele diz, porque eu não tenho ainda um conhecimento capaz de me permitir ser criativo com aquelas ideias que aquele autor me trouxe e também cruzar aqui a minha experiência de vida, o meu olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que eu entendo que é o homem e a vida, e dar uma interpretação àquele autor que o respeite, que o valorize, mas que tem um cunho que é já também meu. E isso acontece com a nossa profissão. À medida que nós aprendemos, e a teoria diz-nos como é que nós devemos fazer bem, ainda bem que nos diz como é que nós devemos fazer bem, mas depois nós vamos para a realidade, cada criança tem um rosto e um nome. Não é a criança, quando a teoria fala sobre a criança competente, e eu sei que a criança é competente, mas eu agora estou perante 25 crianças com rosto, com nome, todas elas competentes, todas elas diferentes, todas elas com a sua identidade, e eu tenho que ter a capacidade de me recriar a cada instante para ser capaz de atender essa pluralidade, essa diversidade, e à medida que eu vou me tornando mais experiente, porque tenho estas convicções do que é a participação da criança, esta imagem de criança agente, competente, e eu vou criando situações mais criativas, e começo a focar mais e a tomar decisões cada vez mais. Começo com decisões mais focadas, como eu dizia, mais planificadas, mais agarradas, e depois me liberto para deixar que o emergente ganhe sentido e significado e se transforme em intencional para aquela realidade e tenha uma outra interpretação. Eu de significado que eu sou capaz de dar, por isso eu concordo com essa colega muito também, porque eu também ao longo da minha vida aprendi na teoria, mas depois foi no cotidiano com os meus colegas, com quem me cruzei, desde a formação inicial até à formação em contexto e em pequenas formações que eu aprendi a repensar, a refletir e a melhorar. E a colocar, eu faz o feedback inicial, não sei o que é que se passa hoje, e a colocar aquilo que aprendemos na formação inicial em contexto, não é? Isso é extremamente importante. Estamos mesmo a terminar, muitos colegas já se começaram também a despedir, a agradecer à Ana, a agradecer, e eu agradeço também a sua grande entrega aqui à nossa conversa com estas dicas todas que nos trouxe, que isto é valiosíssimo, não é? Isto é mesmo muito, muito, muito bom encontrar aqui a disponibilidade da Ana para nos dar estas dicas todas, quer dizer, isto é ouro sobre azul, só tenho mesmo a agradecer muito a todos os educadores que nos estão a ouvir, temos muitos colegas também a agradecer e a reconhecer a sua motivação e entrega à documentação pedagógica, porque a Ana fala com muita paixão da documentação pedagógica e isso nota-se, é muito bom. Eu falo com muita paixão da minha profissão. Eu acho que nós, educadores de infância, temos todas as profissões são importantes, mas a nossa é das mais importantes que podem existir. Estamos a falar de seres humanos que nos levam a pensar. Muitas das vezes a nossa voz é que faz ouvir a voz das crianças, que elas não têm voz se não formos nós a dar-lhe essa voz. E isto é também uma missão. A nossa profissão é também uma missão, que é a missão de dar voz e de garantir à criança o direito a ter voz. Temos falado muito disso aqui, sobre a missão e o altruísmo muito ligados à nossa profissão. É preciso sermos muito altruístas, não é? E é por isso que uma visão humanista, é? E há bocado a Carla Guia estava a dizer muito bem, um educador nunca é educador só das 9 às 5. Isto é impossível, não é? Não conseguimos. Ana, aqui deixa-me ver se algum colega tem alguma pergunta final para lhe fazer. A Rosa está a perguntar se consegue ver este mais tarde. Sim, todos os podcasts da Childary estão gravados e estão disponíveis no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de podcast, em que podem só ouvir, ou no YouTube podem ouvir e ver. Está bem? Portanto, e está sempre também disponível na nossa página de Facebook da Childary. Portanto, toda esta conversa e todas as outras
estão disponíveis. Obrigada, aqui muitas colegas a dizer obrigada, Dilma Alves, Margarida Alves, Eunice Modesto, a dizer que passou rápido. Eu também confesso que quando olhei para o relógio e vi que eram 10 para as 11, eu fiquei chocada, porque eu não tinha percebido que já eram 10 para as 11, que o tempo tinha passado tão rápido, mas agora já são 11h15. Mas agradeço mesmo muito a todos vós que continuaram aqui, que não arredaram pé. Temos aqui muitos colegas a agradecer, eu agradeço também, e ninguém tem nenhuma pergunta. Muitos colegas a agradecer estes momentos de partilha. E olhem, para a semana, antes de eu me despedir aqui da Ana, deixem-me só vos dizer que o podcast da semana que vem vai ser um bocadinho diferente. O podcast da semana que vem não vai ser na quinta-feira, vai ser no feriado, na terça. Vai ser apenas de 20 a 30 minutos, porque os meus convidados vão ser muito especiais. Vamos celebrar o Dia Mundial do Professor, e eu quero celebrar como sendo educador, e vou ter aqui uns convidados assim muito importantes na educação da infância, e vai ser assim, acho que vai ser um momento interessante para todos nós, e que eu tenho a certeza que nos vão depois levar a refletir, que é o que é sempre o que eu quero com este podcast, é que consigamos também todos refletir. Mas vai ser um momento leve, de apenas 20, 30 minutos, vai ser um podcast diferente e em modo de celebração do Dia Mundial do Educador. Ana, alguma consideração final para nos dizer a todos? Eu queria mesmo agradecer a todas as pessoas que nos estiveram, a todos os colegas que estiveram a ouvir a paciência. Espero que continuem a acreditar que a documentação pedagógica também valoriza a nossa profissão e qualquer coisa que queiram partilhar comigo, eu aprendo sempre muito mais do que aquilo que eu possa contribuir para as outras pessoas quando partilham comigo aquilo que são as suas experiências. Por isso, o terem estado aqui é com muita gratidão que me despeço também. E muito obrigada, Vanessa, por esta oportunidade. Eu gosto realmente de falar com os meus colegas sobre os assuntos que dizem respeito à nossa profissão. É bom, é bom. Muito obrigada por ter estado aqui, Ana. Foi um privilégio muito bom. Eu aprendi imenso, consigo, aprendo sempre. E tenho a certeza que os nossos colegas que aqui estão aprenderam imenso consigo e levam hoje daqui ferramentas para poder reconsiderar a forma como olham para a documentação pedagógica e iniciá-la para quem ainda não a iniciou. Ou dar continuidade agora se calhar com outro olhar, depois de a ter escutado hoje. Eu agradeço mesmo muito, Ana. É o grande objetivo deste podcast, é conseguirmos aprender todos juntos e colocar as nossas perguntas sem vergonhas, sem acharmos que temos que saber ou que já deveríamos saber. Sem pensarmos, mas como é que eu não sei, eu não vou fazer esta pergunta, porque óbvio que eu já devia saber isto. Não, a ideia não é essa, a ideia é mesmo, se eu não sei eu tenho que te perguntar, e é isto. E portanto, muito obrigada a todos, até para a semana, e uma boa noite a todos. Obrigada, Ana, até à próxima. Obrigada, boa noite.